Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que é feito com todo carinho para você que curte educação, tem a garotada na escola, enfim, você que se preocupa com um mundo melhor e o desenvolvimento humano, o Hashtag Educa é feito para você. Pelo menos a gente tenta, viu? Enriquecer essa conversa com temas que fazem parte do nosso dia a dia, como o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a importância das hortas escolares. Qual é o impacto delas no nosso dia a dia? Por isso, vem para cá, participe. Você que já está acostumado com o hashtag já sabe. Se você chegou agora, olha só, dá uma passadinha no Facebook. A sua participação ali nas postagens enriquecem a conversa aqui no estúdio. Por isso, mande para a gente seus comentários, tire suas dúvidas, conte a sua experiência. Ou se você estiver acompanhando a gente aí pelo conforto de uma tela maior, que é a televisão, e quiser, enfim, participar através aqui da facilidade do seu smartphone, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Participe, vem para cá, que essa conversa é super importante. E eu trago dados para vocês, antes de apresentar os entrevistados, sobre essa noção ecológica daquilo do que a gente está vivendo neste momento. Olha só, no dia 29 de julho, agora, há poucos dias atrás, a ONG Internacional de Pesquisa Global Footprint Network informou que a humanidade esgotou os recursos naturais que o planeta é capaz de renovar ao longo de um ano. Você já pensou nisso? A gente já entrou na reserva do que era possível gastar no planeta. E a gente explora, e muito, o planeta. Mas é preciso um tempo para essa reposição e a gente cada vez mais está encurtando esse tempo. A gente não está dando esse tempo de respiro para o planeta. Na prática, estamos tirando da Terra muito mais do que ela pode nos dar em termos de combustíveis, clima equilibrado e, principalmente, alimentação. Para vocês terem ideia, esse Instituto de Pesquisa divulgou que o que a gente consome hoje, a população do planeta inteiro consome o equivalente a 2 planetas Terra. Ou seja, na verdade, é um planeta e 75. A gente está chegando quase que no consumo de 2 planetas Terra. É muita coisa, a gente precisa rever isso. Diante desse cenário, as hortas escolares do mundo inteiro passaram a ter um papel importantíssimo naquilo que a gente chama de pegada ecológica, ou seja, o quanto a gente gasta de recurso renovável. E a gente descobre como uma horta escolar pode ajudar nesse processo, a reverter um pouquinho esse processo. A gente descobre com a secretária de Educação do município de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, Cláudia de Araújo Viana. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa, Cláudia. Prazer, meu, Flávia. E Denise Ana Oliveira, que é professora alfabetizadora do CIEP Enfio, também Duque de Caxias, e doutoranda em Educação em Ciências e Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Seja muito bem-vinda também, Obrigada, Denise, Flávia. ao Hashtag Prazer Educa. estar aqui. Então, olha só, para a gente começar, vai participando, viu? Vai mandando, tirando suas dúvidas, porque hoje você vai aprender bastante coisa. Para começar, que horta é essa que você montou na escola? Por que você decidiu montar uma horta escolar? Como funciona? Você é professora alfabetizadora, então você está com os pequenos, né? São pequenos, são crianças aí na faixa de 6, 7, 8, 9 anos de idade. E o interesse por esse trabalho começou em 2016, quando então entrei no programa de mestrado em ensino de ciências. E conversas com orientadores, processo de o que fazer, veio a questão de aproximar a história de vida a uma necessidade educacional que as escolas vivem hoje, não só no país, mas eu acredito que em uma esfera um pouco maior, e a questão ambiental do planeta, da região onde essas crianças vivem. Eu trouxe um pouco da minha história de vida, porque eu sou filha de agricultores. Então, a terra é a minha origem, é dali que eu vim, do campo, cresci aprendendo o valor da terra, que a gente só colhe o que a gente planta. Então, eu levei a proposta para o Instituto Federal, no campus de Nilópolis, e foi abraçada pelo meu orientador. Foi abraçada pela direção da escola, de trabalhar com hortas escolares, reativar essa horta que já tinha na escola e que, por uma série de questões, ela ficou lá Então, essa horta já abandonada. tinha. A gente tem imagens que a gente vai soltando ao longo da fala da Denise. A escola já tinha um projeto de horta, mas ele ficou parado, né?
O mato cresceu e não existia a horta. Existia um projeto, mas a horta em si já não existia mais. Então, todo esse processo ele foi construído com a participação dos alunos, passando as imagens, né? A gente está passando as imagens. Isso. Foi construído com a participação dos alunos na investigação do espaço que a escola tinha e o que foi encontrado naquele espaço e qual é a outra uso, a outra utilidade que poderia ser dada àquele espaço. Então, o processo de construção dessa horta teve a participação ativa e interativa dessas crianças. Eles decidiram, chegaram à conclusão com o trabalho em sala de aula, com a discussão, as rodas de conversa, de que eles poderiam plantar alguma coisa, né? E nessa decisão de que eles acharam que poderiam plantar alguma coisa, que foi convidar os pais, funcionários da escola, para que a gente reativasse. Mas tão pequenininhos, assim, eles receberam bem essa informação? Eles receberam muito bem e foi uma surpresa a receptividade que eles tiveram. Porque partiu deles a iniciativa de plantar alguma coisa. E para os adultos que estavam envolvidos no processo, isso causou certo estranhamento, sabe? Tão pequenos. Denise, como você vai fazer isso com crianças? Sua turma, só para a gente entender, sua turminha tem quantos alunos? Foram 24 crianças que participaram, alunos do 3º ano do ensino fundamental. Aquela fase em Caxias, a gente trabalha com ciclos de alfabetização. Sim. É o último ano do ciclo, onde eles estavam concretizando o processo de aquisição da leitura e da escrita. Então, nesse ano, todas as atividades pedagógicas, tanto de leitura, escrita, discussão de questões sociais, ambientais, gerou em torno da horta. A horta como um ambiente contextualizador dessa atividade educativa em sala de aula. E o bacana foi que ela trouxe esse olhar das crianças para a horta, né? Que assim, a gente vê a terra o tempo todo, mas se você não mostrar ao menino, se você não mostrar à menina esse caminho, aquilo ali é mais um elemento no contexto. Mas não, ela trouxe esse olhar da horta para o foco das crianças. E aí as crianças enxergaram além. E isso trouxe esse trabalho maravilhoso. Então, né? Tudo que foi desenvolvido partiu deles, das falas deles. O que me interessava muito nesse processo era saber o que as crianças estavam pensando sobre a relação que o homem estabelece com a natureza. E virou um livro, né? Sim, virou um livro. A secretária está orgulhosa. Sim, virou um livro. Esse livro claro que eu tenho um valor simbólico muito profundo, porque reflete o resultado de um processo de construção coletiva, porque valoriza as falas e os desenhos das crianças durante todo o processo de pesquisa. O que acontece muito? Muito se vai para as escolas, se desenvolve uma pesquisa a nível de mestrado e doutorado e pouco se retorna para a escola do que foi feito, qual é o resultado disso. E eu não queria que fosse assim com a minha pesquisa. Eu não queria que os meus alunos fossem apenas os sujeitos pesquisados. Eu queria que eles fossem protagonistas de todo o processo. Assim como a gente entrou lá na horta, naquele espaço cheio de mato, para ver o que a gente podia fazer, para entender o que estava acontecendo, eu queria que no final eles pudessem ter em mãos algo que registrasse a história de um processo, que tivesse a história da pesquisa e que eles se sentissem realmente importantes em tudo que foi desenvolvido. E a gente publicou o livro Jogue Sementes. Ele traz as narrativas, os desenhos que os alunos produziram. E esse livro foi produzido a partir de todas as atividades que foram desenvolvidas em sala de aula. Na verdade, foram 2 livros publicados. O Jogue Sementes, ele é derivado de um livro chamado Abordagens Sociocientíficas no Contexto da Horta Escolar. Eu não sei se tem a imagem ali, se passou. Que nesse livro, ele é um livro teórico e prático, que eu justifico o porquê e para quê de trazer o contexto de uma horta para dentro do espaço escolar. Por que trazer um recorte da agricultura, um recorte desse espaço para dentro da escola? Que a horta não pode ser vista como um adendo ou como um espaço anexo. De recreação. Isso é importante, né, secretária? Porque vocês têm, a partir da experiência da Denise e de outras escolas, vocês têm planos de estender essa abordagem da horta escolar para toda a rede, né? A gente está fomentando um projeto chamado Mãos à Horta, né?
para que a gente possa divulgar em todas as nossas unidades escolares, levando, né, exatamente essa experiência maravilhosa que a Denise teve, porque além desse trabalho concreto, que foi o livro, né, vamos dizer, com as falas das crianças, com os desenhos das crianças, mais do que isso, internalizou neles uma relação com a terra, uma relação que a gente precisa rebuscar, mostrar para os nossos alunos de uma forma geral o quanto é importante, né? Que tudo tem um tempo, que é necessário que se dê esse tempo às coisas, que nossa vida é feita de tempos cíclicos e que nós precisamos respeitá-los. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente violenta, agressiva, muito superficial em muitos conceitos. E quando a gente se vê diante de um trabalho de resgate da terra, né, que é a nossa origem, a gente se sente assim, muito motivado a levar isso para que todos os alunos possam ser multiplicadores, não só nas nossas escolas, mas também nas suas casas. Porque a partir do momento que há essa interação, a criança ela constrói esse conceito dentro de si. Construindo dentro de si, nunca mais é tirado. Isso. Ele vai levar para o resto da vida. Levando para o resto da vida um conceito construído, esse conceito ele é propagado como eco. Né? E a gente está apostando nisso, que esse trabalho da horta seja levado a todas as unidades, independente de terem terra ou não. Por quê? Porque há a possibilidade das hortas verticais. E isso tem sido também colocado por algumas escolas e abraçado por algumas escolas que não têm terreno, não têm a terra, mas que tem sido feito dessa forma. Isso que a secretária está falando é importante, porque para fazer aqui o roteiro do programa eu fui dar uma estudada. Na Inglaterra, escola que não tem terra e terreno está fazendo horta no telhado. Então, inclusive, melhora a refrigeração da escola nos períodos quentes, captação de água, uma série de coisas, fazendo horta no telhado da escola, escolas particulares e escolas públicas. Então, a vontade, eu acho que aí é a semente que a gente tem que regar com e mais esse tema intensidade. Interessa a toda a população, não interessa a classe social, não interessa a região de onde se está falando e nem os espaços disponíveis. Eu acho que isso, ter uma horta na escola é um projeto extremamente democrático, porque alcança a todos e é de interesse de todos. O alimento que você consome, que eu consumo, não é diferente de outra região do país. Então, a gente precisa pensar mesmo sobre como isso tem sido produzido. E as representações que são construídas na infância, Cláudia, você falou muito bem, a gente carrega muito, né? Muito do que a gente entende hoje sobre o que é bom, sobre o que é nocivo ou não, a gente construiu na infância. E é por isso que a gente precisa ter esse cuidado com a criança, porque uma noção mal construída na infância, ele vai carregar para o resto da vida. Exatamente. E depois de adulto, ter que desconstruir algo que já está enraizado é muito mais difícil. Você estava falando que geralmente terra significa sujeira para a maior parte para a maior da pessoas. população, né? Eles têm essa noção de que terra é sujeira, eu quero esconder. Progresso, o concreto é progresso. Exatamente. Né? As populações de interior costumam falar muito assim, e me corrijam se eu estiver errada, de que o progresso chegou porque chegou o asfalto. Né? Então a gente vê que há movimentos a nível mundial de retorno às origens, de que o que tem valor realmente, de que o progresso é quando eu percebo que eu sou parte daquele ambiente, e que se eu destruo, que se eu não valorizo, eu também me destruo um pouco. E as crianças tiveram essa percepção. No livro Jogue Sementes, no final eles percebem isso, que se a natureza morre, que se o rio morre, a gente morre um pouco também. Então tem essa questão de valorização para o meio ambiente. Você estava falando uma coisa que eu lembrei de um programa que a gente fez sobre os rios. Geralmente não se encontra mais nas casas hoje o espaço do quintal pelo quintal mesmo, né? Ou você azuleja tudo, ou você acimenta tudo. E aí a absorção da água, né, pelo solo, ela se torna muito precária. Sim. O que não é absorvido aqui vai encher, vai inundar lá no final da rua. Exatamente. Ali adiante. Então, as consequências, eu acho que quando você traz essa noção
na horta, não só do plantio de uma alimentação saudável, etc. e tal, mas o manejo da terra, né? As consequências, se eu irrigo demais, alaga, não alaga, né? Mas se eu tenho um pedaço daquela terra que já tem vegetal plantado ali, vai segurar um pouco mais, né? Segura o solo. Eu acho que isso é importantíssimo. E olha só para vocês terem uma ideia do quanto isso é impactante, em alguns bairros americanos, já foi observado que o aumento do acesso a alimentos saudáveis pode melhorar a dieta e a saúde, viu, não só dos estudantes. O que acontece, por exemplo, dentro de uma escola acaba tendo um impacto no bairro. Olha só, estudos descobriram que vários supermercados, dentro de um raio de 1,5 km de distância de uma unidade escolar que tem horta, esses supermercados passaram a vender muito mais hortaliças, vegetais e frutas que outros mercados em outras áreas que não têm unidade escolar com horta. Ou seja, aquela unidade escolar, aquelas crianças, aquelas famílias acabam impactando o bairro, a vizinhança, o comportamento daquela vizinhança e a economia local. É o conhecimento, trazer para perto. Eu valorizo, eu consumo aquilo que eu conheço. Então, quando a escola se propõe a aproximar a agricultura do seu bairro, ela vai impactar. Crianças são multiplicadores. Natas. Natas, né? São multiplicadores natos. Comumente, eles levam o que eles aprendem na escola para o interior dos seus lares. E isso é uma rede. A criança, né, que influencia o seu pai, o pai que vai influenciar o consumo da mãe, que os outros influencia irmãos. O comércio local. A gente costuma subjugar, né, no senso comum, de que a criança não tem capacidade de escolha, que a criança não consome. Ela precisa aprender muita coisa. Que ela precisa aprender muita coisa, e eu também preciso, né? Mas a criança, ela influencia fortemente no consumo, no poder de escolha das famílias, do que você vai levado. A mídia, o meio de comunicação, já percebe a importância que a criança tem na escolha. E a gente na escola está um pouco atrasado nisso. Né? A gente ainda não está formando essa criança para multiplicar nos seus lares o senso crítico, né? Sobre as escolhas do que e para quê. É verdade. Não só a origem, mas o destino. Sim. Para além daquilo, né? Além disso além, tudo que de onde Denise vem, para também, onde vai. Sim, que Denise está falando, né? A gente tem quantas ações envolvidas num plantio, num manejo. Quantos conceitos construídos dentro de tudo isso que já foi colocado até agora, né? Então você vê que é uma coisa muito ampla, é muito abstrata e faz muito parte da vida de cada um, da necessidade que a gente tem de se reconhecer enquanto um ser dentro do espaço onde você está. Então, isso tudo traz à criança um empoderamento de conhecimento, de decisão, de autoestima, que vai transformar essa criança num adulto, sim, bem-sucedido, naquilo que ele achar que for melhor para a sua vida. Porque ele vai ter construído, de fato, conceitos importantes, não só com relação à horta em si, mas todo o contexto social, psicológico, horta, né? Do raciocínio, da técnica necessária para que ele possa executar. Quantos conceitos envolvidos? Atenção, interpretação de mundo. Então, a gente vê nesse projeto um resgate de raiz, né? Um resgate de raiz, da raiz da essência humana, que é a terra. A gente estava comentando antes do programa começar, ali naquele momento do Facebook, né, dos 5 minutos antes, que você aprende valores como respeito, né? A gente está falando do tempo, mas respeito até ao tempo de germinação. Respeito né? aos ciclos, Que valores, se a gente pensar em educação socioemocional, que valores são frutos desse trabalho com horta que a gente acaba apresentando para os alunos? São vários valores, né? O valor do respeito, sim, acima de tudo o respeito. Porque numa geração em que tudo está na palma da mão, tudo é muito imediato, quando eu preciso entender que a semente, ela se tornará aquilo que ela será, mas depende do respeito que eu tenho com ela, do cuidado, do tempo de germinação,
o tempo de regar, o tempo de cuidar, de evitar que as ervas daninhas atrapalhem o seu crescimento. Então, de tudo isso, do trabalho coletivo, porque um dia sou eu que cuido, outro dia é um outro colega. Então, a base de todo esse trabalho prático e concreto é o respeito. Tá? Eles aprendem a se respeitar, a respeitar os ciclos naturais e a respeitar o tempo, né? Porque, como a gente estava falando agora há pouco, é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo, né? E Bill Gates, ele disse assim, que os filhos teriam celulares, né, computadores, mas teriam livros. Eu queria, assim, parafrasear ele um pouco, dizendo assim, que nossas crianças precisam ter celulares, tablets, mas eles precisam ter o contato com a terra e saber o processo, além da germinação, tudo que está envolvido com isso. O nosso modo de comer hoje é diferente. É verdade. Então, a gente pensa na agricultura, na alimentação saudável, mas a gente extrapola isso. A gente sabe que tudo que a gente chega à nossa mesa passou por um processo científico, de interesses, de meio de produção. O que está envolvido no processo de germinação do milho hoje e que não era antes. Eu queria até pegar esse gancho e falar o seguinte, o que é produzido na escola, a secretaria permite que vá para a merenda também, para a dieta escolar? Como é que vocês estão pensando nisso? Então, na verdade, né, são plantadas também muitas hortaliças, né? E esses produtos fazem parte do cardápio escolar, né? Então, existe essa possibilidade sempre de utilizar aquilo que se planta e que é necessário, que está dentro do cardápio, até para que eles possam ver como é que isso é feito. E o bacana nisso tudo é que você não tem um intermediário, é você e a sua horta, a horta da sua escola. Então, você tem a facilidade de fazer essa avaliação sem nenhum intermediário que possa, assim, trazer consigo conceitos formados. Você está construindo o seu conceito. Então, para eles, fica muito mais atrativo do que ter simplesmente no cardápio uma determinada... tem o uso do coentro, né? Vamos dizer. Mas isso passa, assim, despercebido. Mas quando você planta e você colhe para utilização na escola, tem outro significado. Deixa de ser um coentro comum, passa a ser um plantio que você fez, você resgatou, e você vai falar daquilo para os seus colegas, os colegas vão se sentir motivados a executarem as mesmas atividades para que aquilo dê certo. Você é professora também, né, de educação infantil. Eu queria te perguntar qual é o espaço educativo do refeitório e qual é o papel das merendeiras, dos servidores que trabalham com alimentação, nesse sentido de promover uma consciência de uma alimentação saudável, de uma alimentação consciente para o planeta também. Então, as cozinheiras, né, elas têm papel básico, né, essencial dentro dessa construção, porque é um incentivo. Né? É como os pais em casa, né? Não, come sim, não, experimenta, é importante, até para que haja dentro da escola, né, esse momento de lazer e o aluno possa se sentir incentivado mesmo a desfrutar de outros sabores que ele não conhece, porque isso também acontece muito. Por conta do imediatismo, né, muitas das vezes a alimentação é restrita a determinados alimentos. A partir do momento que você tem um cardápio na escola, o aluno ele não reconhece todos aqueles alimentos. E aí ele também pode prejulgar. Não, eu não quero isso. Isso acontece com os nossos filhos. Eu já não quero, né? Brócolis, não quero. Não quero, isso. Já acontece isso com os nossos filhos. Então, esse espaço do envolvimento traz para a cozinha, né, também essa responsabilidade. Feito com o coentro da horta, é a salsinha, né? Ou então, às vezes, até um chá, né? Sim. Um chá, que uma criança está sentindo alguma coisa, vai tomar um chazinho de cidreira, que está na horta também. Tudo isso faz parte. Falando do chá, da integração das famílias. Isso lá no Fio, a gente pode perceber muito isso. Os pais se aproximando, querendo entender o que tinha naquele espaço, a questão do chá, se tinha alguma mudinha, a multiplicação. A gente teve alunos que fez a sua hortinha em casa, que tem interesse, que ainda hoje mantém a horta, né, em vasos. Olha que ele produziu. A questão afetiva de que um dos alunos, ele teve uma resposta melhor numa terapia que ele faz,
por conta da dimensão afetiva que ele estabeleceu. Né? E aí entre os alunos especiais também, né, Denise? Também. Porque temos muitos alunos especiais em Duque de Caxias. Hoje a gente tem cerca de 2.400 alunos especiais, né, na nossa rede, em todas as nossas unidades escolares. E a gente sabe o quanto é importante esse trabalho com a terra. Essa relação para o desenvolvimento do afeto, da coletividade, da autoestima. Isso é importantíssimo para o crescimento humano, né? Olha só, a gente tem participação aqui. Pergunta para a Denise. Sou professora Fernanda Lessa, da Rede Municipal de Duque de Caxias, e acompanhei seu trabalho desde o início. Pude ver o quanto você se empenhou para que tudo desse certo e o quanto foi difícil alcançar o resultado. Como foi a participação dos alunos nesse processo? Acho que a gente já falou um pouquinho no início do programa, né? Letícia Frazão, já amei o tema. A Letícia acompanha a gente e gosta de alimentação natural e consciência ambiental. Fernanda Lessa, excelente proposta. Resultado maravilhoso, parabéns. A Denise é merecedora de todo sucesso. Jaque Sobrinho Silva, parabéns, Denise. Está cheio de parabéns aqui. Obrigada, olha só, vocês estão falando um dado muito importante que eu quero trazer para vocês, até com o VT que a gente deixou aqui separado, tá? A gente vê agora um vídeo que tem uma experiência na Cidade do México, exibida no programa Como Vivemos, produzido pela Multirio, em parceria com a France Press, que é para a gente ver o impacto disso na sociedade. Vamos lá. Iztapalapa, um setor da Cidade do México, lar de 2 milhões de pessoas e de terrenos abandonados. Mas as áreas cheias de entulhos vêm ganhando um pouco de verde. O governo local cedeu terrenos para jardineiros criarem microfazendas, onde produzem para o seu consumo. Este era um pequeno lote com muito mato e lixo. Havia pichação por todo lugar. Até hoje tem. Viemos e trabalhamos a terra, tiramos o mato, afastamos o lixo e removemos os cascalhos. O projeto começou em 2007 com 20 terrenos e teve um investimento de $10 mil. Hoje há 82 mini fazendas em lotes e em telhados por toda Iztapalapa. O viúvo Eugênio Varga vem aqui todas as manhãs. Estamos plantando vegetais. Sou uma das pessoas encarregadas de molhar os canteiros. Estes pedaços de terra são pequenas fontes de vida em meio ao lixo, pobreza, superpopulação e poluição. É tão fantástico ver essa produção, todo esse valor nutricional. Isso tudo para nossas famílias, nossa comunidade. É o que sempre deveria acontecer. Estes fazendeiros urbanos não usam pesticidas e vendem suas colheitas para um pequeno mercado próximo, facilitando a venda para clientes locais. Realmente, um bom jeito de aproveitar. Olha só, a gente acabou de ver uma experiência que é a do bairro, enfim, nessa cidade, mas eu queria chamar a atenção que as escolas se tornam, quando você tem uma horta escolar, um hotspot daquele bairro, daquela vizinhança. Então, ali acabo tendo uma cobertura vegetal maior, eu tenho uma produção, eu tenho, de novo, contato com a terra, eu posso ampliar ou fazer pequenininho, enfim. Mas eu torno aquela escola um hotspot. E aí, Caxias, para você que acompanha a gente aqui no #Educa, e não tem mais ou menos ideia, Caxias é um município da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro que faz fronteira, tem divisa com Petrópolis e a Serra todinha de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, com Magé, com Miguel Pereira, que é outra área, Nova Iguaçu, que tem a reserva do Tinguá, com Belfor Roxo também, São João de Meriti, ou seja, apesar de Caxias, quando a gente pensa em Caxias, a gente pensa em refinaria, em petróleo, em urbanização, mas Caxias também tem uma área rural muito forte. Qual o impacto de um hotspot desse, já que você quer multiplicar as hortas na rede, qual o impacto desses hotspots, se a gente pensar as escolas assim, para essa região toda de Caxias e toda essa população, em termos de mudança de comportamento e de ecossistema mesmo, de consciência ambiental? Bom, eu penso de que aquilo que eu falei no início, que eu só vou cuidar do que está distante se eu conheço. A gente só ama aquilo que a gente conhece e a gente só cuida daquilo que a gente ama. Então, eu trazendo isso para perto da criança, para perto da família e ensinando que tudo é muito além da aparência, que ali tem essência, tem história, tem início, meio, e que a gente não pode deixar que chegue o fim, porque o fim de espaços naturais é o fim da humanidade. Eu
eu possibilito o cuidado, sabe? O querer proteger, porque eu sei que, de repente, naquela região onde tem uma vegetação que quer se construir uma determinada empresa, o impacto vai ser para daqui a um tempo. Que mesmo que eu tenha uma necessidade imediata, eu preciso pensar a longo prazo o que será daquela região. Se eu desmatar tudo, se eu não considerar a vegetação, se eu não considerar a importância ambiental, geográfica, social, sabe? Eu acho que possibilita isso. E quando a gente pensa de horta, a gente está pensando sempre de planta, né? Mas é muito além de planta, né? As plantas atraem os animais. E é um ecossistema complexo. É tudo muito integrado. Não sou a natureza ali e eu aqui. Somos a natureza. É verdade. É a sustentabilidade, então, né? Porque assim, a natureza sempre visto, nossa, eu vou lá contemplar a natureza, eu vou lá preservar o meio ambiente. Peraí, a gente faz parte disso. A gente faz parte. Estamos no contexto. A gente faz parte disso. Muito obrigada, já avisaram aqui que a gente já estourou o tempo. Obrigada, secretária, pela sua participação aqui. Obrigada a você, sucesso para o projeto aí, para a expansão do projeto. Denise, muito obrigada e sucesso para você também. Obrigada. Posso falar um pouquinho, rapidinho? A gente já está encerrando. Tá bom, então no meu livro termina assim, onde jogam lixo, a gente joga sementes. Olha, então Caxias está jogando semente aí por toda a rede. Vamos jogar sementes. Eu aguardo você no próximo Hashtag Educa. Obrigada pela companhia. Até lá. Tchau.